Aí eu falei, Deus, 2, 3 anos de multiplicação contínua. Falei, isso é milagre de provisão top. Por que que nós não estamos vivendo? Quase como quem diz, o Senhor não está sendo Deus do jeito que deveria. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, me deu uma invertida. Haviam muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. Em Israel, mas ele diz, a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser a uma de Sarepta de Sidom. Jesus não apenas está sustentando a veracidade da história, como aqui ele usa uma perspectiva interessante. Se você olhar só 1 Reis 17, 9, parece que Deus está tirando Elias ao encontro da viúva para Deus cuidar dele, o profeta. Já ordenei a mulher que te sustente. Quando ele chega lá, além dela não saber nada, ela não tem condições. Aliás, a frase eu ordenei a viúva já era estranha. Porque naquela época, gente, todo mundo tirava o sustento onde? Da terra. O termo viúva não indicava só a mulher que perdeu o marido, mas normalmente quem não tinha arrimo de família, quem não tinha filhos, ou os filhos eram pequenos, não dava conta de lavrar a terra, de fazer tudo sozinho, que era o caso dessa mulher. Mas para quem já está vivendo o sobrenatural, do sustento que vem por meio de corvos, esse homem simplesmente se levanta e diz, vamos obedecer. Quando ele chega e descobre que a mulher ainda não sabe, ou na verdade não tem condições, ele entende que quem primeiro precisa do milagre é ela. Só depois que ela tiver o milagre dela, é que vem o meu. E nesse momento ele faz uma proposta. A senhora prefere comer sua última semente, morrer de fome depois disso? Ou prefere plantá-la e ver a provisão sobrenatural até que tudo volte à normalidade? A doida da mulher, porque não me diga que é normal. Ela diz, vou fazer o que seu Deus está falando. Eu lembro que alguns anos atrás, olhando esse verso 16, a gente fala sério. A Bíblia diz que foram 3 anos e meio sem chuva. Alguns estudiosos calculam que o tempo para o ribeiro de Querite secar, o tempo máximo para aquele volume de água minguar a praticamente nada, eram 6 meses. Isso significa que ainda haveria 3 anos de fome. Vamos imaginar que esses caras erraram a conta e feio, e vamos dar 1 ano a mais. 1 ano e meio para secar. Pelo menos 2 anos ainda existiam pela frente. Você consegue imaginar por 2 a 3 anos, você lá na sua casa, metendo a caneca, naquela lata com arroz, todo dia, durante 2 anos, e o arroz nunca acaba naquela lata? Você consegue imaginar todo dia você metendo a caneca na lata de feijão, e aquele feijão não termina, o óleo não termina? Eu fico tentando contextualizar, e o que eu mais imagino é uma caixinha de leite longa-vida, falando dos dias contemporâneos. E você, durante 2 a 3 anos, virando aquela caixinha, todo dia o leite não termina e não azeda. Cara, para mim é um dos milagres mais top de provisão que você encontra na Bíblia. E um dia eu fui em nome do Sindicato dos Crentes Frustrados com a baixa do sobrenatural. Hoje em dia, fui fazer uma queixa para Deus. Dizendo, se o Senhor é o mesmo, não mudou, por que é que nós não estamos vivendo esse nível de milagre? Porque hoje em dia, quando a gente pagou a conta de luz ou conseguiu encher o tanque, nós já estamos dando glória a Deus, dizendo que foi uma provisão. Principalmente encher o tanque. Aí eu falei, Deus, 2, 3 anos de multiplicação contínua. Falei, isso é milagre de provisão top. Por que que nós não estamos vivendo? Quase como quem diz, o Senhor não está sendo Deus do jeito que deveria. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, me deu uma invertida. Ele diz, vocês querem ter o resultado que eles tinham, sem precisar fazer o que eles faziam. Ele me disse, se um estranho batesse a sua porta e quisesse comer, não a sua última refeição, mas a última refeição de um filho seu pequeno, você entregaria? Eu falei, claro que não. Ele falou, é por isso que vocês não vêem nada disso. Não há disposição de cruzar aquela linha da normalidade para o lugar da loucura, de sair do terreno da obrigatoriedade para entrar no de espontaneidade, de sair só da esfera de obediência para o de sacrifício. Mas quando a mulher dá aquele passo, naquele momento ela abandona a confiança em qualquer nível de segurança humana, natural, terrena. E ela está dizendo, é tudo ou nada, é o Senhor ou mais ninguém. E quando entra nesse nível de fé, essa mulher provoca no reino espiritual um milagre que é desatado de uma maneira intensa, desproporcional em relação ao resto do que você vê na Bíblia. Isso precisa falar alguma coisa para mim e para você, a respeito de sacrifícios. Como linguagem de fé, não como moeda de troca. Eles têm o poder de mudar circunstâncias e liberar de forma sobrenatural a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém.